Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Continuando então a leitura, a partir da página 122, a coroa de santidade. Vamos falar sobre a consagração a Maria. Dos 4 grandes convites mencionados nessa sessão, a consagração mariana é o golpe final e definitivo da vontade humana, assim, abrindo caminho para o reinado da vontade divina, tanto em indivíduos quanto em breve em todo o mundo. Os outros 3 dos grandes convites são muito mais ou menos populares na teologia espiritual da Igreja, mas a consagração mariana explodiu em popularidade apenas recentemente. Essa própria explosão foi causada por Deus, a fim de servir como precursor imediato do dom de viver na vontade divina, que também logo explodirá em todo o mundo, com certeza. O próprio pai da consagração mariana estava ciente do fato de que, quando essa espiritualidade se espalhasse entre os católicos, formaria os santos dos fins dos tempos, no fim da era, e inauguraria o reino de paz. De fato, ele profetizou exatamente isso, como veremos em breve. Quem se consagra a Nossa Senhora e, consequentemente, se veste com suas próprias virtudes, como mencionado o pai da consagração mariana, Santo Luís de Montfort, prometeu que uma alma assim seria tão vestida não pode deixar de viver na vontade divina, pois é precisamente esse tipo de vida que é a essência de sua santidade e, portanto, também é o dom que ela deseja sinceramente mediar para todos os seus filhos. O apóstolo do século da consagração mariana, tão reverenciado pelo Papa São João Paulo II e que agora está voltando à teologia católica, emitiu profecias famosas sobre o futuro da Igreja e do mundo, profecias que são ao mesmo tempo indicativas do dom de viver na vontade divina e na era da paz. São Luís reconheceu com razão que essa grande santidade será mediada pelas mãos de Maria, que nos vestirá com sua própria santidade, que não é outro senão o dom de viver na vontade divina. Isso acontecerá especialmente no fim do mundo, e de fato em breve, porque Deus Todo-Poderoso e sua Santa Mãe devem levantar grandes santos que superarão em santidade a maioria dos outros santos, tanto quanto os cedros do Líbano se elevam sobre pequenos arbustos. Essas grandes almas cheias de graça e zelo serão escolhidas para se oporem aos inimigos de Deus, que estão enfurecidos por todos os lados. Eles serão excepcionalmente devotados à Virgem, iluminados por sua luz, fortalecidos por sua comida, guiados por seu Espírito. Maria produziu juntamente com o Espírito Santo a maior coisa que já foi e sempre será, o homem-Deus. E, consequentemente, ela produzirá os maiores santos que haverá no fim dos tempos. A formação e a educação dos grandes santos que virão no fim do mundo, desta era, estão reservadas para ela, pois é somente esta Virgem singular e milagrosa que pode produzir, em união com o Espírito Santo, coisas singulares e extraordinárias. Eles serão grandes e exaltados diante de Deus em santidade, superiores a todas as outras criaturas por seu zelo divino, vivo e tão bem sustentados com a assistência de Deus e com humildade de seus calcanhares, em união com Maria, esmagarão a cabeça do diabo e farão com que Jesus Cristo triunfe. Mas São Luís ensina que tudo isso é graças à nossa consagração a Maria. Uma bela descrição da essência da consagração mariana é dada pelos franciscanos da Imaculada. Por esta consagração, alguém se oferece totalmente a Nossa Senhora, de modo que em tudo o que faz e sofre depende dela. Se for feita como deve ser, essa consagração alcança uma completa rendição de si nas mãos de Nossa Senhora. A partir do momento da consagração, essa pessoa deve entrar na vida da pessoa para marianizá-la completamente, transformá-la de acordo com seus costumes. A pessoa consagrada deve ter sucesso em viver com Maria, por Maria e em Maria, como ensina São Luís Maria de Montfort.
A consagração de si mesmo como escravo é ensinada por São Luís de Montfort e expressa principalmente o sacrifício da liberdade de alguém, a fim de viver acorrentado e governado pelo amor por Nossa Senhora. A consagração de si com suas propriedades foi ensinada por São Maximiliano Kolbe, e isso expressa principalmente uma rendição incondicional de si mesmo nas mãos da Imaculada Maria, como seu instrumento e propriedade. A outra forma de consagração é inspirada pela oferta da florzinha como vítima do amor misericordioso de Jesus e expressa principalmente a imolação total, o sacrifício completo de si mesmo a Deus, para se tornar como Maria quando ela se sacrificou totalmente em exercício do amor generoso e misericordioso. Idênticas em substância, cada uma dessas formas de consagração tem como objetivo nos levar a uma devoção filial a Nossa Senhora da maneira mais radical e profundamente arraigada. Eles pretendem nos fazer afundar nossas raízes no coração de Maria com a feliz certeza de que quem planta suas raízes em Maria se torna santo. A experiência que os santos tiveram nos garante que isso é verdade. E embora São Luís Maria de Montfort tenha morrido em 1716, seu legado continuou vivo e seu impacto continuou a crescer. Nos últimos anos, especialmente, a consagração mariana começou merecidamente a dominar o cenário da espiritualidade católica. Vimos os esforços de São Maximiliano Kolbe em sua Milícia na Imaculada, abençoada em abundância pela providência, e mais recentemente milhões de católicos em todo o mundo deram esse enorme passo para se consagrar a Maria, muitos em resposta ao apostolado Minha Consagração do falecido herói das causas de Nossa Senhora Antônio Mullen e também do padre Michael Gelles, 33 dias para a corrida. A compreensão desses 4 grandes convites é necessária primeiro para benefício pessoal de alguém ao receber o presente. Você está mais do que pronto para receber o dom de viver na vontade divina se levar a sério todos os 4 convites e obedecer às instruções deles. Também é necessário para ver quão perfeitamente o dom se encaixa no desenvolvimento orgânico da espiritualidade dentro da Igreja. Mostra que esse momento oportuno é o momento oportuno para Deus se apressar em dar. Esses 4 paradigmas refutam facilmente os vários ataques feitos contra a ortodoxia do dom, por quase todos esses ataques contra a grandiosidade do presente. Poderia ser igualmente facilmente arrecadado contra qualquer um dos 4 grandes convites, cada um dos quais com ortodoxia inatacável. Consequentemente, qualquer argumento que os acusa de falta de ortodoxia é assim revelado como um argumento falacioso. O Antigo Testamento. Embora um judeu moderno possa responder de maneira bastante enfática ao negativo se perguntado se o judaísmo permite o conceito de divinização ou deificação do homem, só se pode perguntar essa resposta se for inspirada por uma defensiva espreita contra o cristianismo. Portanto, em vez de consultar judeus individuais da era cristã, devemos nos voltar para as fontes fundamentais, acima de tudo as escrituras hebraicas. O Salmo 8 lê de maneira diferente dependendo da tradução. A versão King James, por exemplo, diz: "Pois tu fizeste o homem um pouco menor do que os anjos, e o coroaste com glória e honra." Mas essa não é, de fato, uma tradução precisa. A versão padrão revisada, edição católica, melhora muito. Tu o fizeste pouco menos que Deus. Nesta edição da tradução, o estudioso Rustin Smith escreveu: essa última palavra é uma tradução incorreta, pois o hebraico original claramente lê um pouco mais abaixo que os deuses, ou Deus. O número da palavra hebraica Elohim é indeterminado, porque os tradutores reduziram a divindade a anjos. Por que fizeram isso, a anjos? A resposta parece óbvia. Não lhes faltava erudição, mas a ousadia. Somos tentados a dizer coragem dos hebreus. Podemos respeitar a sua reserva. Uma coisa é escrever um roteiro de Hollywood em que todos pareçam maravilhosos. Outra coisa é fazer esses personagens parecerem reis. A única acusação que nunca foi levantada contra a Bíblia é que seus personagens não são pessoas reais. Até seus maiores heróis, como Davi, são apresentados de forma tão envernizada,
tão verruga, né, cheio de verrugas, né, tão falhos, né, tão imperfeitos, que o livro de Samuel foi chamado de escrita histórica mais honesta do mundo antigo. No entanto, nenhuma quantidade de realismo poderia atenuar a aspiração dos judeus, os seres humanos, que de vez em quando merecem com justiça os epítetos larva e germe, Jó 25:6, são igualmente os seres a quem Deus coroou com glória e honra, conforme o Salmo 8:6. Há um ditado rabínico no sentido de que sempre que um homem ou mulher caminha pela rua, ele ou ela é precedido por um coro invisível de anjos gritando: abram caminho, abram caminho, abram caminho para a imagem de Deus passar. Já no Antigo Testamento, este mesmo da existência dos sacramentos, vemos a divindade do homem como garantida. De fato, o próprio Jesus nos evangelhos repreende aqueles que deixam de ver isso. Os judeus pegaram pedras novamente para apedrejá-lo. Jesus respondeu: eu lhes mostrei muitas obras do Pai, para a qual vocês devem me apedrejar? Os judeus responderam: não apedrejamos você por nenhuma boa obra, a não ser por blasfêmia, porque sendo homem se faz Deus. Jesus lhes respondeu: não está escrito na sua lei, eu disse que vocês são deuses? Enquanto Jesus faz aqui uma referência importante a um salmo que chama a vingança de Deus sobre os indignos pastores de Israel, também é claro que ele está repreendendo os fariseus por sua condenação categórica implícita da noção da divinização do homem. E de fato, a repreensão de nosso Senhor foi bem colocada, pois os fariseus deveriam saber que isso não era blasfêmia, como Huston e Smith apontam no trecho. Acima piedoso, o judeu sempre reconheceu essa realidade. Infelizmente, hoje em dia ouvimos muitas vezes promover o equívoco sobre a posição espiritual relativa de homens e anjos, ou seja, a suposição de que todos os anjos são categoricamente superiores ao homem porque são espíritos puros. Mas isso pressupõe a premissa errônea de que há algo baixo na matéria. Uma premissa que, se alguma vez teve algum valor, foi refutada pela encarnação e não deveria ser aceita por nenhum cristão. Enquanto um anjo, obviamente, tem mais poder do que o corpo físico de um homem, e é por isso que temos anjos na guarda e porque devemos orar frequentemente pela intercessão dos anjos, isso diz pouco. Essa visão dos anjos também é refutada pelo que já sabemos. A posição de Nossa Senhora, que nenhum católico nega, é incomensurável acima de todos os anjos. Mas não é só Nossa Senhora quem pode ser considerada mais elevada que os anjos. Considere as palavras bem conhecidas que os demônios foram forçados a dizer sobre São João Vianney. Ou seja, se ao menos houvesse outros 3 como ele, nosso reino seria destruído. E mais tarde, os demônios foram também forçados a revelar que temiam São Padre Pio, mais do que temiam São Miguel Arcanjo. Certamente, mais autoritária ainda é a Escritura Sagrada, que se refere ao conhecimento que podemos ter como seres humanos, como coisas nas quais os anjos desejam olhar, invejam. E além disso afirma: você não sabe que devemos julgar anjos? Certamente os judeus antigos não tinham acesso a nenhum desses conhecimentos contidos no Novo Testamento, e ainda eles sabiam que a importância do potencial do homem à santidade era quase impossível de exagerar. Tudo isso vem do primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, compartilhado por judeus e cristãos. E todos sabem bem o que ela afirma. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, conforme Gênesis 1:26. O que não está claro aqui? Ao fazer o homem, Deus fez um ser como ele mesmo. Não temos evidência bíblica de que ele tenha dito isso, até mesmo dos anjos ao criá-lo. Como, então, devemos diferenciar Deus e o homem para evitar o panteísmo pagão? Nisto, a divinização do homem apaga a distância, mas não a diferença. Qualquer artista, ao pintar um autorretrato, criará um imperfeito, com muitas diferenças entre ele e sua obra de arte. Mas essas diferenças surgem do fato de o próprio artista não ser perfeitamente habilidoso em seu próprio ofício. Não podemos, no entanto, atribuir qualquer maneira semelhante de imperfeição para Deus, e, portanto, ficamos com a conclusão de que ele teve sucesso com a intenção de criar o homem à sua própria imagem e semelhança. Ele teve que colocar tudo o que ele próprio tinha no homem. Assim, o homem se torna, pela graça, o que Deus é por natureza. É o que Nossa Senhora é.
O que seria dito de uma mãe que gerou não uma criança que tivesse olhos, boca, mãos, pés, e seria semelhante a ela em todos os membros, no máximo menor que ela em todos os membros, mas sem a falta de todos os órgãos da mãe. Mas gerou uma planta, um pássaro, uma pedra, coisas que são diferentes dela? Seria incrível, coisas contra a natureza indignas de uma mãe que não foi capaz de infundir sua imagem e todos os seus membros em seu recém-nascido. Agora, se todas as coisas geram e formam coisas semelhantes a si mesmas, muito mais Deus, primeiro gerador, cuja honra e glória em formar as criaturas deveria formar essas criaturas como semelhantes a Ele. O Novo Testamento. Por um bom motivo, o prenúncio do dom aumentou dramaticamente com a vinda de nosso Senhor em carne e osso. O Novo Testamento está cheio de indicações dessa realidade espiritual, embora exista talvez apenas o exemplo em que seja declarado sem rodeios o clímax da oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. É visto em outros lugares, em muitos lugares, de forma próxima ou implícita. Vamos considerar apenas aqui alguns. São Pedro. Onde é melhor começar do que o próprio catecismo? Ao responder à pergunta por que a palavra se tornou carne, ela nos ensina. O Verbo se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina. Por isso é que o Verbo se tornou homem, e o Filho de Deus se tornou o Filho do homem, de modo que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e assim recebendo filiação divina, pode se tornar um Filho de Deus, porque o Filho de Deus se tornou homem, para que possamos nos tornar Deus. O Filho unigênito de Deus, querendo nos tornar compartilhadores de sua divindade, assumiu nossa natureza, para que ele, feito homem, pudesse fazer homens deuses. Catecismo da Igreja Católica. Aqui cita as Escrituras de 2 Pedro 1,4, bem como Santo Irineu, Santo Atanásio e Santo Tomás de Aquino, respectivamente. Devido a essa diversidade de fontes, a citação será mencionada novamente nas próximas sessões, mas agora vamos nos concentrar em sua referência no Novo Testamento. O versículo bíblico completo que cita juntamente com o precedente diz: seu poder divino nos concedeu todas as coisas que pertencem à vida e à piedade, através de conhecimento daquele que nos chamou para sua própria glória e excelência, pela qual ele nos concedeu suas preciosas e muitas grandes promessas, de que através delas você poderá escapar da corrupção que existe no mundo por causa da paixão e se tornar participante da natureza divina. A quantidade de literatura que existe apenas para meditar sobre as implicações de apenas aquelas poucas palavras participantes da natureza divina poderia preencher volumes inteiros. Basta dizer que não é mera inovação moderna reconhecer que o conteúdo dela é um grande mistério, que requer nossa compreensão e nossa resposta. Neste versículo, os autores Padre David McCone e Carl Rolson escreveram: por um lado, esse texto é certamente único, pois a frase participantes da natureza divina não aparece em nenhum outro lugar nas Escrituras, levando um comentarista a aventurar-se que com essa observação o autor aparentemente deu um passo que nenhum outro escritor do Novo Testamento ousou tomar. Por outro lado, sem subestimar sua singularidade, é notável que 1 Pedro não teve apenas 10 referências à glória. Contém frequentemente versículo esquecido, portanto, exorto aos anciãos entre vocês, como ancião e testemunha dos sofrimentos de Cristo, bem como participante, koinonia, na glória que deve ser revelada. 1 Pedro 5,1. Essa passagem aponta para a glória a ser revelada no retorno de Cristo, mas indica uma participação real e atual, enquanto sua manifestação plena pertence ao futuro. Ele sustenta que com o fim tão perto, aqueles que sofrem por Cristo já desfrutam de uma antecipação disso. Não existe uma técnica de evasão exegética para escapar do reconhecimento de que São Pedro aqui, e portanto o próprio Espírito Santo que está inspirando essas palavras das Escrituras, está ensinando algo radical sobre o grau em que Deus deseja nos transformar. Visto que todos os cristãos devem estar fundamentados nas Escrituras, acima de tudo, podemos ver que ser cristão é recusar-se
que ser cristão é recusar-se a se contentar até encontrar o melhor e mais completo entendimento de participação da natureza divina. E esse entendimento é o seguinte: viver na vontade divina. São Paulo: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20. Aqui São Paulo deixa claro que ele renunciou totalmente à sua vontade própria, tanto que se pôde dizer que foi crucificado com Cristo, como indica o começo deste mesmo versículo. Isso é tão verdadeiro que ele afirma com a inerrância do Espírito Santo inspirando suas palavras que Cristo vive nele. Por razões anteriores declaradas, não podemos dizer que São Paulo realmente tinha o dom de viver na vontade divina, mas podemos ver claramente que ele tinha todos os pré-requisitos para recebê-lo e certamente o teria se tivesse tido o privilégio de viver em nossos tempos. Certamente o dom de viver na vontade divina, como o próprio nome deixa claro, é muito mais do que Deus vivendo em nós. É sobre nós vivendo em Deus. Se havia alguma dúvida de que realmente há uma distinção entre essas duas graças, ou qualquer questão sobre qual é a maior, o Papa Francisco magisterialmente resolveu o assunto ensinando: muitas vezes dizemos que Deus habita em nós, mas é melhor dizer que nós habitamos nele, que ele nos capacita a habitar em sua luz e amor. É seguro dizer que São Paulo não incluiu esse versículo em sua carta aos Gálatas para ser louvado no auge de sua santidade. Ele o fez para instruir todos nós a não mais vivermos para nós mesmos, mas para permitir que Cristo viva em nós. Isso também é totalmente radical. Isso não é alcançado simplesmente por um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, que é sobretudo o que se ouve falar em muitos círculos protestantes e infelizmente muitos católicos também. Certamente não é conseguido meramente acreditando no que se deve acreditar em prol da ortodoxia. Isso não é alcançado meramente pela obediência à lei moral, tampouco é conseguido meramente recebendo passivamente os sacramentos. É alcançado apenas por um total, mantendo nada devolver a morte a si mesmo. Esse tipo de morte para si mesmo é mencionado com mais detalhes na seção Abnegação do capítulo Virtudes Fundamentais para receber o presente do dom da divina vontade deste livro. Outra passagem em São Paulo, onde encontramos o dom prenunciado, é encontrada em sua carta aos Filipenses. Seja a mesma mente em você que estava em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Se São Paulo quisesse dizer apenas que devemos submeter intelectualmente a todos os ensinamentos de Jesus e nos esforçar para imitar em nossos esforços diários as ações de Jesus, então ele poderia ter escolhido uma maneira muito mais precisa de dizer isso, do que insistindo na mesma mente esteja em nós. Como professor, seria justamente chamado de louco se dissesse aos seus alunos que para passar no teste que ele está prestes a dar, eles devem ter a mesma mente neles, a mesma minha mente neles. Na melhor das hipóteses, isso seria uma tolice e um exagero, mas as escrituras nunca exageram, apesar das tentativas desesperadas dos modernistas de insistir que é exatamente isso. Pois o exagero é uma mentira, e Deus não pode mentir. Ele é o autor de todas as palavras da Sagrada Escritura, como ficou claro não apenas pelos antigos documentos magisteriais, mas também pelo próprio Vaticano II em Dei Verbum, que em sua vez é promulgada pelo Catecismo. Em vez disso, São Paulo ensina que nossa própria mente realmente pode e deve ser absorvida na mente de Jesus e, portanto, na mente divina, tão verdadeiramente que nem se pode dizer que operamos com mentes separadas. A pungência desse prenúncio também se deve à faculdade a que se refere nossa mente ou nosso intelecto, pois existem dois passos em um ato humano, o intelecto dirigindo e a vontade executando. Portanto, como o ato do intelecto precede o ato da vontade, pode-se ver facilmente que se realmente temos a mesma mente que Cristo Jesus, é natural que o próximo passo deve ser também ter a sua mesma vontade, que é exatamente o que as revelações de Jesus a Luísa falam. Então vamos ficar por aqui, vamos continuar. Nós já falamos de Pedro e Paulo, os pilastros da igreja, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e vamos continuar a partir de São João a partir de amanhã, na página 126. Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat.